Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista apresenta um decreto legislativo regional que pretende estabelecer um regime jurídico para o inventário florestal da região autónoma da Madeira. Lamentavelmente, terei de iniciar a minha intervenção fazendo referência, uma vez mais, ao plágio verificado neste projeto, em que a senhora deputada insiste em transcrever na elaboração dos diplomas por si assinados. Pior do que errar é não assumir o erro e pedir desculpa, como tem sido a sua atitude desde que foi descoberto o seu método de trabalho, mas pior ainda é insistir no erro e continuar a copiar documentos para realizar os seus diplomas. Isto é lamentável, é vergonhoso e não dignifica em nada esta Assembleia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no preâmbulo deste projeto de decreto legislativo regional, o seu autor escreve o seguinte: o inventário florestal é o processo de produção de estatísticas e de cartografia base sobre a abundância, estado e condição dos recursos florestais, constituindo-se como a base fundamental para a formulação, monitorização e avaliação das políticas florestais e de outros domínios com expressão territorial estratégica. Ora, também no Inventário Florestal Nacional de 2015, na sua introdução, lê-se o seguinte: o inventário florestal é o processo de produção de estatísticas e de cartografia base sobre a abundância, estado e condição dos recursos florestais. Saltamos um parágrafo e continuamos. São a base fundamental para a formulação, monitorização e avaliação das políticas florestais e de outros domínios com expressão territorial e estratégica. Qualquer semelhança entre os dois textos não será uma mera coincidência. Mas podíamos continuar no segundo parágrafo, penso que deve ser mais alguma definição. Mas podemos continuar no segundo parágrafo, podemos continuar no segundo parágrafo deste diploma. Vamos deixar o Sr. Deputado continuar a sua intervenção. Muito obrigado. Mas podemos continuar no segundo parágrafo deste diploma. A autora do mesmo escreve o seguinte: a informação produzida pelo inventário florestal abrange a totalidade do território da região autónoma da Madeira e todas as superfícies com uso florestal, independentemente do regime jurídico de propriedade, do estatuto de proteção / conservação dos espaços e dos objetivos de gestão dos povoamentos florestais. Também, na introdução do Inventário Florestal Nacional, é possível ler o seguinte: a informação produzida pelo Inventário Florestal abrange a totalidade do território de Portugal, mudou Madeira para Portugal, e todas as superfícies com uso florestal, independentemente do regime jurídico de propriedade, do estatuto de proteção / conservação dos espaços e dos objetivos de gestão dos povoamentos florestais. E pronto, é mais uma coincidência ou mais uma definição entre o Inventário Florestal Nacional e este projeto de decreto legislativo regional da autoria da senhora deputada do Partido Socialista. Em vésperas de eleições, a vontade de querer fazer e aparecer é tanta que leva a que determinados deputados sigam este caminho do plágio, sem pensar sequer na fonte de onde estão a copiar. Porque se nós nos lembrarmos quem fez o 6º e último Inventário Florestal Nacional em 2015, foi o Governo de coligação entre o PSD e o CDS, liderado por Pedro Passos Coelho, esse ilustre político que Vossas Excelências não gostam,
mas que ainda assim não têm vergonha em copiar um documento elaborado pelo seu governo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, relativamente ao teor e ao propósito deste projeto, entendemos que o processo de inventário florestal não necessita de um diploma legal para obrigar à sua realização, sobretudo na região autónoma da Madeira, onde têm sido cumpridas todas as obrigações no que a esta matéria diz respeito. Importa salientar que, efetivamente, existem compromissos nacionais e internacionais a que a região e o país se encontram sujeitos, nomeadamente os reportes periódicos dos dados resultantes dos seus inventários florestais, com efeito a avaliação global de recursos florestais da responsabilidade da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que estabelece a necessidade dos países reportarem periodicamente os dados relativos aos seus recursos florestais, no sentido de avaliar a situação geral das florestas do mundo e das suas principais alterações. Apesar disto, é nosso entendimento que a região tem assumido as suas responsabilidades nesta matéria, realizando periodicamente os seus inventários florestais. Se não vejamos o inventário florestal da região autónoma da Madeira, o IFRAM 1 é de 2008 e o IFRAM 2 é de 2015, 7 anos passados entre os inventários realizados. Tempo esse que, curiosamente, é inferior ao proposto no projeto de diploma em apreço, onde o Partido Socialista prevê que seja de 10 em 10 anos, o que não deixa de ser, no mínimo, contraditório com aquilo a que se propõe neste diploma. Porque, se colocássemos esta legislação em vigor, então a região só teria de realizar o próximo inventário florestal em 2025. E a verdade é que o próximo inventário florestal da região autónoma da Madeira, o IFRAM 3, já se encontra neste momento em fase de planeamento e deverá ser concretizado ainda antes de 2025. E por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta que o Partido Socialista apresenta não vem em nada acelerar uma possível revisão do inventário florestal da região, nem tampouco faz sentido criar regimes jurídicos numa matéria em que a região já tem essa necessidade estabelecida e essa obrigação por via de estratégias nacionais e até internacionais que visam precisamente o constante acompanhamento e respectiva avaliação da nossa floresta. Muito obrigado.